Olá, boa noite. Seja bem-vindo à disciplina de Análise Orientada a Objetos 2. Eu sou a professora Yolanda e vou ministrar agora a primeira disciplina desse novo semestre. Muito bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. Espero que todos tenham um ótimo semestre. E vamos lá, a disciplina de Análise Orientada a Objetos 2. Então, lembrando, vamos trabalhar a continuação da disciplina de Análise Orientada a Objetos 1, o qual você trabalhou e você cursou no semestre anterior. Então, reforçando que é uma disciplina muito importante para a sua formação. O nosso curso tem o objetivo, conforme as suas competências e habilidades, de desenvolver o quê? A análise para que você seja um profissional, para você trabalhar com a análise e o desenvolvimento desses temas. Então, nesta disciplina é que você terá o quê? Toda a consolidação do seu aprendizado para trabalhar a modelagem. Tudo que antecede ao desenvolvimento em si, à programação em si de um sistema. E aquilo que você acredita que já sabe um pouquinho. Se você não tem uma análise muito bem feita, se você não tem todo um levantamento de requisitos muito bem definido, o final, ou que seja durante o processo de desenvolvimento, considerando o ciclo, você terá problemas e terá que fazer o quê? Voltar e complementar, e você sabe o quê? Isso em grandes projetos demanda muito tempo, demanda investimento, revisão de todo o cronograma das pessoas alocadas em um projeto. Então, a importância de trabalhar com esse momento da análise é um momento muito importante. E relembrando um pouquinho, na disciplina de Análise Orientada a Objetos 1, nós vimos o quê? Que para trabalhar essa modelagem, nós temos que definir e temos que adotar um chamado método de desenvolvimento, o qual nós estamos trabalhando com a chamada Linguagem de Modelagem Unificada, a UML. A UML não é apenas um método. A UML é um conjunto de 3 métodos, de Bush, Jacobson e Humble. Tá certo? E a UML, você tem que ter ciência do quê? Você tem que conhecer todas as técnicas de modelagem e o objetivo de cada técnica e saber aplicar. Porém, essas técnicas de modelagem, você já viu um pouquinho que elas existem o quê? Regras para trabalhar com essa modelagem. Por quê? Essa modelagem é uma linguagem universal. Seja você analista de sistemas aqui no Brasil ou no exterior, você tem que saber o quê? Uma vez que uma empresa, na sua metodologia, ela está adotando o ML, o ML você sabe qual que é o propósito, como trabalhar com a modelagem, trabalhando e adotando os diagramas propostos pela UML. Então, a UML, ela tem o quê? Posso dizer aí, um suíte de diagramas. E esse suíte de diagramas, você tem que saber quando e por que aplicar, tá certo? Para que exatamente, em que momento que você começa essa modelagem e saber, então, dessas 13 técnicas de modelagem, quais são as principais? Por onde que eu começo a modelagem de um sistema, tá certo? E nós trabalhamos na disciplina de Análise Orientada a Objetos 1, o início da modelagem de um sistema. Considerando que eu já tenho os requisitos do meu sistema já definidos, os meus requisitos funcionais, então eu começo com o diagrama de use cases, o diagrama de casos de uso, tá certo? O qual eu vou nesse diagrama ilustrar todas as funcionalidades do sistema. E depois, uma vez que eu já trabalhei com o diagrama de use cases, eu posso ainda fazer a chamada documentação, tá certo? Na sequência, ou não, posso deixar a documentação para depois. Mas um segundo diagrama muito importante é o diagrama de classes, que nós também vimos na disciplina de Análise Orientada a Objetos 1. E depois, outros diagramas que agora nós vamos trabalhar em Análise Orientada a Objetos 2. Então, essa primeira teleaula, nós vamos o quê? Eu vou trabalhar uma revisão desses 2 importantíssimos diagramas. Tá certo? Do diagrama de use cases e do diagrama de classes. E a partir da segunda teleaula que nós iniciaremos outros diagramas, tá certo? Então vamos lá. Conferindo agora, fazendo ainda uma contextualização
para você se recordar do processo de desenvolvimento, tá certo? Começando o nosso primeiro conceito de hoje. O processo de desenvolvimento. Então, você se recorda do processo. Eu tenho que ter em mente o quê? Uma vez que eu, como analista de sistemas, estou inserido, faço parte de uma equipe de desenvolvimento, estou tendo a responsabilidade de conduzir um novo projeto, eu tenho que ter em mente primeiro o quê? Qual metodologia exatamente que eu vou adotar para trabalhar nesse novo projeto? Então, metodologia é diferente de método. Método é o que nós seguimos, seguindo a literatura, seguindo aí, no caso, a fabricantes, por exemplo, autores que, de certa forma, fazem todo um levantamento, todo um estudo, toda uma pesquisa e coloca isso, insere isso como proposta já validada no mercado. Metodologia é o que a empresa define. Então, cada empresa define a sua metodologia de desenvolvimento, tá certo? E nesse momento, então, o início de um projeto, eu tenho que obedecer o quê? Um processo de desenvolvimento. Então, vamos lá, relembrando e conferindo no quadro esse processo de desenvolvimento. Então, lembrando, nós temos, seguindo a engenharia de software, vários processos de desenvolvimento, mas considerando todos os processos e o clássico, nós temos o quê? Todos têm em si as principais fases. A fase de análise de requisitos, por exemplo, aqui o analista então define, identifica e faz a modelagem dos requisitos funcionais. Aí depois, inicio a chamada atividade de análise, tá certo? Então, essa atividade que nós estamos trabalhando, e aqui nós estamos então trabalhando com a UML. Nós consideramos que é muito importante para a sua formação, ainda para a área acadêmica, você conhecer a UML, que ela ainda predomina, é muito adotada no mercado. A terceira etapa de um processo de desenvolvimento é a etapa de projeto, tá certo? Então, aqui na análise, eu defini o que eu preciso desenvolver, exatamente o que eu preciso propor de solução. Identifico o problema e já apresento aí exatamente a solução, o que eu precisarei implementar, desenvolver. Uma vez que eu defini o que, na etapa seguinte, eu vou definir como exatamente eu vou implementar, como que eu vou desenvolver o que eu já identifiquei de necessidade. Então, considera-se que o projeto é um mapeamento da atividade de análise, porém considerando já as tecnologias que eu vou adotar. A análise, eu posso fazer toda a minha modelagem independente de tecnologia. Se eu vou adotar qual linguagem de programação, qual sistema gerenciador de banco de dados, independe. Mas, dando sequência, na terceira etapa, na atividade de projeto, eu já tenho que mapear e fazer essa transição do que eu identifiquei para como eu vou implementar. Depois, a quarta etapa, de um ciclo básico de um processo de desenvolvimento, nós temos então a implementação e testes, por fim, a implantação. Então, considera-se aqui um processo clássico. Então, nós estamos aqui trabalhando na atividade de análise. Você terá ainda depois, ainda no curso, a modelagem de projeto, uma disciplina só para trabalhar a atividade de projeto. Aqui um ponto de atenção, porque projeto, ela é tanto considerada uma etapa de um processo de desenvolvimento, ok? Porém, nós adotamos também essa palavra para nos referirmos a um novo projeto de desenvolvimento, pensando isso em uma solução de software, tá? A um sistema de software. Então, mas se atentam quando eu me refiro à atividade de projeto, eu estou me referindo a uma etapa do processo de desenvolvimento, ok? E nós vimos o quê? A UML, então, é uma linguagem, é uma linguagem de modelagem unificada que ela tem o propósito que para trabalhar na elaboração da estrutura de projetos de software. Então, segundo Bush,
um dos principais autores, um dos 3 autores, tá certo, da UML, ele coloca aí, então, esse objetivo. E aqui que é o ponto também de atenção. A UML não é uma metodologia, ela é um conjunto de 3 métodos. Por quê? Uma metodologia, ela vai definir exatamente o que você tem que fazer. Quando eu estou trabalhando eu como analista, ou seja, como um gerente de projetos, tá certo? A metodologia, ela define o todo, toda a concepção. Exatamente o cronograma, ela define os procedimentos, toda a interação da equipe de desenvolvimento, exatamente qual método que eu vou adotar para fazer a minha modelagem das atividades de análise e projeto, o que eu vou adotar para trabalhar a minha modelagem de dados, considerando então um banco de dados, quais tecnologias que eu vou adotar. Então, metodologia é algo muito maior, tá certo? Então, eu faço toda a definição considerando metodologia. E a UML, ela não coloca isso. Ela não fala para você como que você tem que definir o cronograma, quais pessoas que você tem que definir. Isso não. Ela apresenta, então, uma proposta de vários diagramas para você, analista, saber o que você precisa adotar, qual ou quais técnicas dessas técnicas de modelagem para trabalhar a modelagem de um sistema, tá certo? Então, por isso que ela não é metodologia. Voltando ao quadro. E ainda o UML, ela apoia no desenvolvimento incremental, tá certo? Então, é comum você eu posso trabalhar a modelagem de uma primeira parte do meu projeto e depois eu vou incrementando uma segunda parte ou um segundo módulo e assim por diante. Então, eu trabalho no formato com a característica de incrementos e eu posso ter a chamada iteração, não é interação, iteração, tá certo? Se eu percebo a necessidade de voltar a etapa anterior, eu adiciono, eu faço toda a adequação necessária, tá certo? E volto depois e avanço novamente. E ainda, a UML, então, ela pode evoluir com a inclusão de novos detalhes, tá certo? Todos os diagramas, nós podemos trabalhar o quê? Uma primeira visão, um formato mais simples, e aí depois eu vou avançando a modelagem, vou incrementando com novos detalhes. E a UML ainda, ela privilegia a descrição de um sistema segundo 3 perspectivas. Considera-se a perspectiva dos dados, o qual o foco está na estruturação dos dados, tá certo? Que é considerado, então, estrutural. A parte estática do meu sistema, o qual eu tenho o diagrama de classes como principal técnica de modelagem. A visão operacional, tá certo? Então, a funcional, que eu trabalho, então, como a principal técnica, que é o diagrama de use cases. E ainda a visão temporal ou por eventos, o qual nós temos os diagramas que nós vamos ver e aprender neste semestre, na disciplina, que são os diagramas comportamentais. Diagrama de atividades, diagrama de sequência, diagrama de máquina de estados, tá certo? E aqui só para lembrar, então, nós estamos trabalhando na UML 2.0, tá certo? A versão 2.5.1, então a UML, ela a cada ano ou que seja um período, ela evolui, então ela tem aí incrementada com novos detalhes, novas propostas, novos artefatos. Então, atualmente na versão 2.5.1 e aqui, de uma forma sintetizada, apenas considerando 2 perspectivas, estrutural e comportamental. Então, nós já vimos em análise 1 o diagrama de classes, o diagrama de casos de uso, a documentação de casos de uso e vimos também o diagrama de pacotes, que é isso que então eu vou revisar hoje. E aí nós vamos, nessa disciplina de análise 2, nós vamos trabalhar um pouquinho do diagrama de estruturas compostas, do diagrama de objetos, que é bem simples, tá certo? Mas os principais diagramas que agora são diagramas que demonstram o comportamento do sistema. Diagrama de atividades, o diagrama de sequência, tá certo? O diagrama de máquina de estados,
diagrama de implantação, tá certo? Então, são os principais diagramas que nós vamos trabalhar neste semestre, agora continuando essa modelagem, ok? Então, verificando agora um pouquinho da revisão sobre o diagrama de pacotes. Então, o diagrama de pacotes, então só lembrando, só um minutinho, nós temos aqui o diagrama de pacotes. Então, lembrando que é um diagrama estrutural, tá certo? Porém, ele faz o quê? É um diagrama que eu tenho o propósito de trabalhar a estrutura. Uma vez que eu tenho o particionamento do meu sistema, eu posso o quê? Fazer uma divisão, uma categorização pensando em categorias de funções do meu sistema ou por assunto, tá certo? E essa categorização, então, eu demonstro em forma de pacotes, que é um formato bem simples. E eu posso adotar o diagrama de pacotes tanto para trabalhar a modelagem inicial para o meu diagrama de use cases ou para o diagrama de classes, tá certo? Então, vamos lá, verificando um pouquinho dos conceitos. O principal elemento é o elemento pacote, tá certo? Esse elemento é uma notação bem simples, que é um formatinho de pasta, e lembrando que ele deve ser único, o nome de um pacote. Então, eu posso, pensando em um sistema maior, o qual eu identifiquei muitas funcionalidades, tá certo? Ou eu tenho muitas classes, eu posso o quê? Para ter uma melhor visão num contexto por categoria, por assunto, eu, antes de desenhar o diagrama de use cases ou o diagrama de classes, eu faço o quê? O diagrama de pacotes. E aqui a notação bem simples, tá certo? Nesse formatinho de pasta. Então, neste exemplo, é um diagrama de pacotes referente a um diagrama de use cases. Pensando, então, que para o meu sistema que eu estou modelando, eu identifiquei três pacotes, tá certo? E esses pacotes, eu fiz o quê? Eu identifiquei 3 pacotes de negócios, de consulta e de relatórios, tá certo? Então, o que eu faço? Primeiro, representei os pacotes e suas ligações, e aí depois mostrei a interação entre eles, para depois trabalhar individualmente cada pacote. Então, nós temos aí, neste segundo exemplo, pessoas e entrevista. Só um minutinho, nós temos aqui pessoas e entrevista. Um outro exemplo que, tanto para o meu diagrama de classes, eu posso fazer o quê? Também considero que eu identifiquei na minha modelagem, inicialmente 40 classes. 40 classes e eu tenho o quê? Imagine representar 40 classes em um único diagrama de classes. Então, o meu diagrama de classes ficará enorme, tá certo? Esse diagrama de classes, então, o que é preferível? Que você faça o diagrama de pacotes, particione ele em 2 pacotes, por exemplo, neste exemplo, tá certo? Então, eu tenho aqui o pacote pessoas e o pacote entrevistas, tá certo? E simplesmente representei aqui uma relação entre esses pacotes, através de uma dependência, tá ok? Então, ainda, nós temos... Considero que eu tenho o diagrama de pacotes, que eu prefiro fazer esse diagrama considerando o quê? Em sistemas grandes, então o ideal que você faça essa representação prévia. Não é obrigatório, tá certo? Então pense assim,
Em sistemas pequenos, eu posso ir direto para o diagrama de use cases e depois para o diagrama de classes, o qual, pelo menos a UML, ela coloca esse direcionamento. Sempre eu inicio a modelagem com o diagrama de use cases, tá certo? Que eu estou fazendo o quê? Focando nos meus requisitos funcionais. Aí depois eu avanço, a partir dos meus use cases, eu identifico a necessidade das classes, começo a identificar quais são as classes para fazer o quê? Considerando a manipulação de um use case, qual ou quais objetos eu preciso, tá certo? Agora, em sistemas maiores, em sistemas grandes, imagine você representar tudo em um único diagrama, seja de use cases ou seja de classes, tá certo? A leitura para a compreensão do todo do sistema não tem como, tá certo? Em sistemas maiores. Então, por isso que vem esse propósito do diagrama de pacotes, tá certo? Então, eu faço uma categorização por assunto, certo? E aí, naquele primeiro exemplo, então, identifiquei para os meus use cases, eu preferi representar um pacote que eu chamei de negócios, que são as funções, as funcionalidades mesmo do sistema, de operação do sistema, um pacote para consultas e um pacote para relatórios. Então, se eu tenho um diagrama de pacotes com 3 pacotes, representando o diagrama de pacotes para os use cases, quer dizer que eu vou ter na sequência, eu tenho que apresentar na sequência 3 diagramas de use cases. E depois, um segundo exemplo, foram 2 pacotes, tá certo? Correspondentes ao diagrama de classes. Então, suponha que eu identifiquei lá 35 classes. Vai ficar ilegível representar em um único diagrama. Então, dividir em 2, pacote pessoas, tá certo? E pacote que seja negócios. E aí, daí, mesma coisa. Então, eu terei um primeiro diagrama de classes para o primeiro pacote e um segundo diagrama de classes para um segundo pacote. Ok? Então, fechando só esse reforço, relembrando o diagrama de pacotes. E agora, avançando para o novo o diagrama de use cases. Então, vamos lá. O diagrama de use cases, então, é o diagrama de casos de uso, tá certo? O diagrama de casos de uso é o principal diagrama que trata a modelagem, que é considerada a modelagem comportamental do sistema, tá certo? Então, considera-se que você, analista, já identificou os use cases, já identificou os requisitos funcionais. A partir dos requisitos funcionais, eu tenho que representar esses requisitos funcionais. Então, quais são as funcionalidades do meu sistema? Tá certo? E essas funcionalidades, cada funcionalidade, então, considera-se o quê? Cada serviço do sistema será representado como sendo um use case, que é aquele formato de elipse. Então, relembrando alguns conceitos, voltando ao quadro, então, olhe só. O diagrama é um diagrama muito simples, ele é o quê? Abstrato, flexível, tá certo? Que você tem o quê? Uma notação muito simples para representar os requisitos funcionais do sistema. Então, ele mostra um conjunto de casos de uso e os principais elementos são quem? Os use cases e os atores e os relacionamentos. Então, o diagrama, ele tem o objetivo de mostrar o comportamento externo do sistema. Por que externo? Então, só lembrando, já vou mostrar aqui direto o exemplo. Externo, por quê? Considera-se que eu tenho a representação do ator, que é representado através de um boneco chamado boneco magro, tá certo? Para cada ator que estará interagindo com o sistema, eu represento através desse boneco magro e ele tem que ter o quê? Ele vai ter um nome, uma identificação, tá certo? Essa identificação é única. Eu não poderia ter aqui professor e aluno. Não posso
representar isso considerando duas pessoas e representar um único boneco, tá certo? Um único ator. E para cada use case, eu represento então uma elipse. Cada funcionalidade do meu sistema, eu represento então uma elipse e a interação que existe entre o ator e o use case, tá certo? Então, lembra, o ator é sempre a pessoa, uma pessoa, um dispositivo, ou que seja um hardware do sistema, um dispositivo, um hardware, que tem o objetivo de informar os dados, tá certo? Então, no momento, pensando na execução do sistema, não é o operador, não é lá o usuário que tem o objetivo apenas de cadastrar, tá certo? Lógico que, e isso eu sempre reforço, há muita confusão nisso. Lógico que o meu usuário, em algum momento, ele pode ser, na minha modelagem, um ator. Ele ser o responsável em informar os dados, tá certo? Mas nem sempre, tá certo? Lembre, o ator é a pessoa responsável, em todo o contexto do meu sistema, em fornecer e informar os dados para que ocorra, então, a execução daquele use case. Então, pode ser uma pessoa, um dispositivo, tá certo? Pode ser um outro sistema, um use case, um ator. E ele, então, pode interagir com vários use cases. Voltando um pouquinho aqui no nosso exemplo, então, olha só. É um estudo de caso da extensão universitária, que acredito que seja do seu livro. Então, o professor, ele tem aqui o objetivo de informar os dados para manter um evento, para manter o professor, o seu próprio cadastro de professor. Eu utilizei o verbo manter, poderia ser cadastrar, tá ok? Lembrando que a nomenclatura é sempre um verbo no infinitivo mais substantivo, um ou mais substantivos. Nesse sistema, manter curso de graduação, o participante, ele tem a responsabilidade em fornecer os dados do próprio participante, então manter o participante, manter empresa, manter instituição de ensino. Suponha que você, porventura, nesse sistema de extensão universitária, as instituições de ensino externas tivessem interação direta, tá certo? Com a instituição proponente de um evento. Então, eu poderia ter aqui um ator, instituição de ensino, e não deixar de responsabilidade do participante em fornecer os dados da instituição de ensino, tá certo? Então, aí vai de acordo com as regrinhas de negócio do sistema que você está trabalhando. O participante também realiza a inscrição do evento, emite comprovante da inscrição, ele pode ainda consultar a inscrição do evento. Então, observe que neste pequeno sistema, tá certo, da extensão universitária, então nós temos o quê? Aqui, num único contexto, essa representação desse contexto não é obrigatório, mas eu tenho a visão que é chamada externa. Eu não sei como que acontece esse cadastro, o manter professor, tá certo? O manter, só lembrando, geralmente quando nós representamos um use case adotando o verbo manter ou cadastrar, é porque ele está tratando o quê? As operações básicas de inclusão, alteração, consultar o próprio objeto que foi feita a inclusão, e pode ter até permitir uma exclusão, tá certo? Então, sempre que você visualizar e adotar o verbo manter, ele tem esse objetivo de tratar essa manipulação e executar essas operações. Então, só que aonde que eu vou documentar e representar essas operações? Não é no diagrama de use cases, tá certo? Então, se você se recorda da disciplina de análise orientada a objetos 1, essa especificação exatamente, passo a passo, do que representa aquele use case, eu faço isso e represento na chamada documentação do use case, tá certo? Que daí é aquele formato descritivo que eu vou descrevendo passo a passo a execução. E agora, o que nós ainda faremos a partir da segunda teleaula?
essa execução que é a chamada parte comportamental, a parte funcional do meu sistema. A UML, então, ela traz outros diagramas para você mostrar essa parte comportamental, essa parte funcional, pensando o sistema em tempo de execução, mostrar isso no formato agora de diagramas, que facilita muito a leitura para o analista de sistemas e para os demais membros de uma equipe de desenvolvimento, tá certo? De você ter aí no formato de diagrama, no formato que seja de figura dessa representação. Tudo bem? Então vamos lá. Continuando, nossa próxima atividade agora é um exemplo, que é uma situação problema referente ao estudo de caso de agência de estágios, que então agora nós vamos ver aqui o diagrama de use cases, tá certo? Só lembrando um pouquinho desse contexto, esse estudo de caso também eu apresentei, foi exercício da disciplina de análise 1. É aquele estudo de caso bem simples, tá certo? Que é uma agência de estágios, que o qual ela faz o quê? Ela faz o cadastro da empresa, que é a empresa proponente que está fornecendo um estágio, quais são os cargos que o estagiário poderá, que ele estará atuando na empresa. Ele faz o cadastro da instituição que está encaminhando o aluno, tá certo? O cadastramento do aluno e depois em si o convênio que estabelece ali o estágio, tá certo? Então, recordando esse estudo de caso, como que ficou aqui a representação. Então, o diagrama de use cases, olha só, está aqui, ó, pacote negócios. Então, quer dizer o quê? Que eu dividi a modelagem em pacotes. O primeiro pacote, o pacote negócios. Então, foram identificados os atores candidatos, tá certo? O ator candidato, só um minutinho. O ator candidato, além do ator candidato, nós temos o ator empresa. Além do ator empresa, foi identificado o ator funcionário administrativo, tá certo? E quais use cases? Então, os cadastros básicos, manter candidato, manter currículo, manter instituição de ensino, ainda de cadastros, manter empresa, manter vaga, manter ramo de atividade, manter funcionários. Então, são use cases de cadastros. Depois, em si, considerando a operação, o negócio em si do sistema. Então, nós temos o realizar inscrição para a vaga, tá ok? Nós temos o realizar entrevista, que foi identificado também, que aqui considera-se, então, o principal use case, que o qual o candidato tem a interação do candidato, tá certo? O realizar entrevista. E ainda, uma vez que uma entrevista foi realizada com o candidato, e olha só, está tendo a interação do candidato, por quê? Ele que é o principal, posso dizer, agente nesse processo, tá certo? Que ele fornece os seus dados para realizar a entrevista. E aí depois, uma vez que foi aprovado uma entrevista, então efetiva-se e realiza-se, faz a efetivação de um contrato de estágio e emite o contrato de estágio. Observe que foi representada uma interação apenas com a indicação em um sentido, porque o candidato ele vai receber esse contrato, tá certo? Independente se ele quer ou não, então o retorno, a interação principal é com ele. Então, o primeiro pacote, o pacote negócios. Depois, uma segunda versão do mesmo diagrama, tá certo? Uma segunda versão, eu já representei alguns relacionamentos entre alguns use cases, porque eu já consigo, ou poderia ter feito, o protótipo dessas interfaces, que facilita muito fazer a prototipação. Então, só lembrando, a prototipação das interfaces é uma técnica muito adotada, tá certo? No momento que a gente chama de prototipação, para que, dependendo do sistema, se são funcionalidades, se são use cases complexos,
vale a pena você perder um pouquinho de tempo antes de evoluir para o diagrama de classes e fazer o quê? Representa, utilizando uma ferramenta case ou uma própria ferramenta de desenvolvimento, e faça um desenho da interface para cada use case que tenha interface, tá certo? Às vezes pode ser um processo que é disparado automaticamente pelo sistema, então não terá interface, tá certo? Então, e uma vez que você tem as interfaces desenhadas, ficará muito mais fácil você identificar o quê? Relação, ou seja, os relacionamentos entre as funcionalidades do seu sistema, ou seja, estabelecer os relacionamentos entre os use cases, tá certo? Então, voltando no nosso exemplo, olhe só, nós temos aqui o use case manter candidato, o qual o candidato, então, tá certo? Ele é o responsável em fornecer os seus dados, e foi representado aqui um use case que não tem relação direta com o ator, apenas com o use case manter candidato. Que toda vez que um candidato é cadastrado, e se o cadastro dele foi feito online, então, eu estabeleci um relacionamento do tipo inclusão, quer dizer, obrigatório, já vai ser disparado que esse outro use case, que o objetivo dele é enviar e-mail de confirmação de cadastro. Então, a inclusão representa uma obrigatoriedade, um caminho obrigatório. Então, eu executei o candidato e já vou dou sequência executando o próximo use case. Nesse outro exemplo aqui, olha só, eu tenho estabelecido dois relacionamentos, um de inclusão e um de exclusão, tá certo? Realiza-se a inscrição para uma vaga. Automaticamente, então, uma obrigatoriedade, tá certo? Já vai ser enviado um comprovante de inscrição, provavelmente também via e-mail ou via SMS, tá certo? Então, o meu candidato vai receber obrigatória, é uma regra de negócio que foi estabelecida, ele não tem opção, tá certo? Isso está sendo modelado e definido no sistema. E o Extend representa uma opção. Uma vez que ele realiza a inscrição para uma vaga, ele pode ou não emitir já o comprovante dessa inscrição. Por isso que, ao contrário, ó, o Extend é chamando para o use case base. Tá certo? Então, aqui neste exemplo, depois no exemplo abaixo, também foram definidos mais representação de dois Extends. Tá certo? Eu estou efetivando o contrato de estágio e ele pode o quê? Ele já pode, então, na sequência, chamar o quê? O realizar entrevista. Ele pode realizar entrevista ou ele pode efetivar o contrato de estágio. Só um minutinho. Então, o que nós temos aqui? Nessa representação, na indicação dos relacionamentos entre os use cases, eu posso que uma primeira versão, eu faço uma representação não pensando nos relacionamentos, tá certo? E num segundo momento eu refino, eu vou detalhando um pouco mais, avanço de acordo com a familiarização que eu tenha do sistema, eu faço o quê? Já vou incrementando detalhes, vou acrescentando detalhes, pensando já no comportamento do sistema, tá certo? Então, numa versão anterior, eu não pensei em relacionamentos, mas depois, numa segunda já uma familiarização num contexto um pouquinho mais avançado, eu já penso e já defino alguns relacionamentos, ok? Então, vamos lá. Voltando para o nosso quadro, ainda eu tenho um diagrama de use cases, representando aqui as consultas, tá certo? As consultas, então, foi representada uma hierarquia entre atores. No caso, eu tenho pessoa, tenho gerente, tenho funcionário administrativo. Eu estou indicando o quê? Que ambos terão o quê? Terão aqui acesso a algumas consultas, tá certo? Que foram estabelecidas, o meu candidato, qual ou quais consultas que ele tenha, então, aí
a interação e terá acesso no sistema. E o último exemplo representa-se, então, o pacote relatórios. O pacote relatórios, então, mesma coisa. Quais são os relatórios do meu sistema? Os relatórios, eu faço o quê? Os relatórios, eu vou fazer a representação para cada relatório, eu represento, então, um use case. Ok? Então, agora, nós faremos, então, um intervalo, verifique suas dúvidas, tá certo? E aí eu retorno para esclarecer algumas dúvidas. Um breve intervalo, apenas de 2 minutinhos, tá certo? Verifique se você tem ainda alguma dúvida dessa nossa revisão. Eu já volto respondendo e selecionando algumas perguntas. Olá, retornando. Então, por enquanto, nenhuma dúvida, tá certo? Muito bem. Mas depois, na aula atividade, se você tiver dúvidas, ainda a aula atividade vai ser um reforço ainda do diagrama de use cases e do diagrama de classes. Não deixe de participar,
tá certo? É um momento muito importante esse reforço para depois, a partir da segunda teleaula, avançarmos com essa modelagem, tá certo? Então, vamos lá. Vamos agora trabalhar um pouquinho da revisão do diagrama de classes. Então, o diagrama de classes é um diagrama o quê? É um diagrama estático. Então, daquela classificação inicial da UML, em estrutural, eu considero-se que um diagrama estático, porque ele trata a parte da estrutura, tá certo? Ali, a principal representação será com foco nos dados, a ênfase nos dados e a listagem das operações. Porém, nesse diagrama de classes, nós não ilustramos a execução das operações. A execução das operações serão representadas nesses próximos diagramas, que são os diagramas comportamentais, que nós vamos trabalhar aí depois nas próximas teleaulas. Então, voltando ao quadro. Então, o diagrama de classes, ele representa, então, a parte estática do sistema, tá certo? Então, você já lembra, nós representamos nesse diagrama o conjunto das classes, representando em cada classe os atributos, as operações e os relacionamentos. E nesse diagrama nós fazemos o quê? Temos uma visão muito clara de todas as classes que são representadas, que são necessárias para representar a proposta, então a solução do sistema. Além disso, nós temos no diagrama de classes como eu represento e avanço nessa modelagem das minhas classes, tá certo? Considera-se, então, que você já tem o diagrama de use cases pronto. Eu tenho que analisar cada classe, eu tenho que analisar cada use case e a partir de cada use case representado, eu vou fazendo o quê? Eu tenho que sempre pensar, se eu tenho um use case para manter aluno, ou seja, cadastrar aluno, eu vou precisar de uma classe, então, que eu tenha que representar os objetos. E o que eu preciso para representar esses objetos aluno? Eu preciso indicar quais são os atributos que representarão as características para descrever esse aluno, tá certo? Então, sempre com foco no contexto. Além disso, uma vez que eu fiz uma análise dos meus use cases e identifico quais são as classes e os atributos, tá certo? Eu inicio a elaboração do diagrama. Numa primeira visão, essa primeira visão é uma visão bem simples. Geralmente nós indicamos as classes com os principais atributos de operações e os principais relacionamentos. E depois nós trabalhamos com o chamado refinamento, tá certo? Então eu vou acrescentando detalhes nesse diagrama. Mesma coisa que foi a proposta do diagrama de use cases. Lembra, a proposta do diagrama de use cases, naquele exemplo do estudo de caso da agência de estágios, primeiro, representei um use case, um diagrama de use case, pensando só nos use cases que interagem direto com os atores e estabelecendo a chamada associação entre o use case e entre o ator. Depois, uma outra representação, avançando nessa modelagem, aí sim, fiz o quê? Representei novamente, apresentei uma outra visão do diagrama de use cases. E aí estabeleci os chamados relacionamentos entre os use cases. Mesma coisa aqui, no diagrama de classes. Então, eu represento uma primeira visão desse diagrama e aí depois eu vou evoluindo com detalhes. Conforme você vai se familiarizando, conforme você vai definindo e fechando as regras de negócio, tá certo? Você consegue estabelecer os relacionamentos, tá certo? Definindo as multiplicidades e os tipos de relacionamentos também, tá certo? Voltando ao quadro, então, a anotação básica. A anotação básica da representação das classes. Uma representação simples, eu posso representar apenas um retângulo com o nome da classe e depois uma visão completa da minha classe, é a classe em 3 partes, representada então em 3 seções. A primeira seção eu ilustro o nome da classe, tá certo? O qual eu posso indicar e devo indicar um substantivo no singular. Depois eu represento a seção dos atributos,
Lembrando que a nomenclatura é sempre um nome também de um substantivo simples ou composto, e sempre, se for composto, sempre inicio com letra minúscula concatenada com maiúscula. E mesma coisa, a terceira seção representa as operações. Então, o nome da operação, a regrinha é o quê? É um verbo no infinitivo, mais substantivo, tá certo? E nesse momento da representação da classe, então, eu posso, trabalhando com uma ferramenta case, a própria ferramenta case te dá essa opção de como ilustrar a classe. Em um formato simplificado, que seria só o nome da classe, a classe com o nome, ou eu vou suprimindo as outras seções ou mostrando. Numa ferramenta case, ela te dá a opção de você suprimir a terceira parte, a seção das operações, e mostrar a classe apenas com o nome dela, tá certo? Ou vice-versa, mostrar apenas as operações, e aí você tem, então, vários formatos de que você pode representar e ilustrar o seu diagrama de classes, ok? Ainda, os relacionamentos do diagrama de classes. Então, lembrando, num diagrama, quando nós falamos diagrama de classes, por mais que você vá evoluindo, demonstrando esse diagrama em várias visões, eu tenho que fazer o quê? Sempre que for diagrama de classes, eu tenho que representar as classes e estabelecer os relacionamentos, tá certo? E depois, para cada classe, então eu apresento os atributos e as operações, tá certo? Senão não é um diagrama de classes, ok? Vamos lá. Relembrando os 4 tipos de relacionamentos entre as classes, tá certo? Então, nós temos o tipo associação, que são relacionamentos estruturais, simplesmente que você define a relação entre as instâncias, então entre os objetos. E os tipos de associação são a associação unária, a associação binária, eu posso ter também a chamada classe associativa e posso ter agregação. Lembrando que a agregação, eu tenho o quê? Um tipo especial de agregação que é a minha composição, tá certo? Então, a composição, ela é representada por aquele losango sólido e a agregação, o vazado. Ainda um segundo tipo de relacionamentos é a chamada generalização, tá certo? Aquela que conecta classes generalizadas e outras mais especializadas. Então, é a representação e ao qual eu consigo atribuir o conceito de herança. E ainda, o terceiro tipo é a representação da dependência. A dependência é um relacionamento o qual eu posso indicar relacionamento indicar as dependências entre use cases, entre classes, entre pacotes, tá certo? Geralmente na versão qual eu evoluo, a partir do momento do refinamento que eu começo a evoluir com os detalhes no meu diagrama de classes, muitas vezes uma associação que foi estabelecida do tipo associação binária, eu tenho que revisar e verificar se não é uma dependência, que uma classe depende da outra, tá certo? Pensando no sentido da instanciação. E o último tipo de relacionamento é a chamada realização. Também é um relacionamento o qual eu vou representar se eu faço a reutilização de uma classe, tá certo? Na verdade, de uma chamada interface. Então, você, na programação orientada a objetos, fica muito mais fácil você visualizar esse contexto de reutilização, tá certo? E aí, na modelagem, é adotado o relacionamento de realização. Então, voltando ao quadro, e vamos verificar um exemplo, tá certo? Então, um exemplo de relacionamento, dos tipos de relacionamentos, mas ainda, primeiro, nós temos que ter o quê? Além dos relacionamentos, eu tenho que estabelecer a chamada multiplicidade. Então, só voltando à multiplicidade das associações. A multiplicidade, de acordo com as regras de negócio,
que eu vou fazer? Uma vez que eu estabeleci regras de negócio, e de acordo com cada contexto, eu consigo e defino o número mínimo e máximo dos objetos envolvidos em cada extremidade da associação, tá certo? Então, a multiplicidade nas associações, então, só lembrando, nas associações, que é um tipo de relacionamento, no relacionamento do tipo generalização, dependência, tá certo? Ou realização, eu não estabeleço multiplicidade, só nas associações. Ainda, a multiplicidade, ela especifica quantas instâncias de uma classe relaciona-se com uma única instância de uma classe associada. E ainda, conforme eu coloquei, depende muito das regras de negócio. Então, é aquela questão. Quais são quando a gente fala de regras de negócio? Então, pense, vamos pegar um exemplo aqui, considerando o contexto de um sistema acadêmico, que é esse contexto de relação, de disciplina com o professor. Eu poderia ter a seguinte regra. No meu sistema acadêmico, todo professor pode ministrar o quê? Uma ou muitas disciplinas, tá certo? Então, é uma regra de negócio. O mesmo professora Yolanda, pode ministrar a disciplina de análise 1, análise 2, projeto desses temas, tá certo? E a mesma disciplina pode ser ministrada por vários professores. Então, a disciplina de análise pode ser ministrada pela professora Yolanda, pelo professor João, tá certo? Pelo professor Sérgio, por exemplo. Isso é uma regra. Em um outro sistema acadêmico, poderia ser uma outra regra. A mesma disciplina não pode ser ministrada por mais professor. Cada disciplina vai ser ministrada por um único professor. E sempre vai ser isso. Então, se a regra, naquele contexto, para aquela universidade, ou que seja para uma escola, se for definida, for fechada assim, isso define a chamada multiplicidade. É isso que eu vou aplicar na modelagem no momento que eu represento o diagrama de classes. Ok? Então, vamos lá. Verificando agora o exemplo, então nós temos aqui, olha só, eu tenho a classe Estado. Uma classe Estado, ela é composta pela classe Cidade. Foi representado uma agregação. Então, você poderia, num primeiro momento, estabelecer o quê? Estabelece uma associação binária. Mas, no meu contexto do meu mundo real, faz sentido eu falar que um Estado, então um objeto maior, um objeto todo, ele é composto por partes, que nesse caso representa-se cada parte como sendo uma cidade. Cidade 1, cidade 2, cidade 3. Se projetando isso, trazendo isso para o mundo real, faz sentido, então eu não represento como uma simples associação. Eu predomina-se a representação da chamada agregação. E sempre o losango aqui vazado, que representa a agregação, vai ao lado da classe que representa o objeto todo. Tá certo? E eu posso dizer que cidade representa os objetos partes. Depois ainda, foi indicado aqui que uma cidade, eu posso ter na mesma cidade vários participantes e todo participante, ele é de uma única cidade, ok? Ainda, todo participante, ele é classificado, na verdade existem 3 tipos de participantes. O participante aluno, o participante docente e o participante visitante. Então, neste caso, considerou-se que ambos possuem o atributo comum nome, foi representado na superclasse participante e foi restabelecido um relacionamento do tipo quê? Do tipo generalização, tá ok? Todo participante, ele participa o quê? Pode participar de um ou de muitos projetos de extensão. O mesmo projeto de extensão pode ser o quê? Frequentado, pode ter nenhum ou muitos participantes. Desse projeto de extensão, surgiu uma classe associativa, o qual eu tenho o quê? Dessa relação, dessa combinação, eu tenho que indicar aquele participante, suponha, participante Ana, participando do projeto de extensão Outubro Rosa, por exemplo,
ela começou determinada na data de início em outubro e terminou, por exemplo, em dia 10 de outubro de 2019. Então, data de início e data de término, considerando a combinação desses dois objetos. Então, por isso que é uma representação de uma classe associativa. Obrigatoriamente, eu preciso de objetos para poder consolidar e formar a minha instância. Eu preciso aqui dos objetos das classes, o qual eu faço referência. Ainda, projeto de extensão pode o quê? Ser ofertado por um ou por muitos cursos, e o mesmo curso pode ofertar nenhum ou muitos projetos de extensão. E todo curso de graduação, ele é o quê? Ele é coordenado por um coordenador, o mesmo coordenador pode coordenar vários cursos de graduação. Então, neste exemplo, querendo ou não, ali foi possível você constatar vários tipos de relacionamentos. Relacionamento do tipo associação, que por sua vez foi representada a associação binária, classe associativa e agregação. E um segundo tipo de relacionamento que foi a chamada generalização. Ok? Ainda, evoluindo com a nossa notação do diagrama de classes, considera-se então agora como que eu avanço com essa modelagem, tá certo? Então, perceba-se que uma vez que você identificou, você tem o diagrama de use cases, eu faço então, seguindo aquela sequência, aquela proposta. Para cada use case, eu tenho que analisar, tá certo? E verificar, para executar um use case, qual ou quais objetos que participarão da execução daquele use case. E é o momento que eu vou, então, identificando as minhas classes, listando os atributos, as operações, e a partir daí eu começo o quê? Aplico, querendo ou não, as formas normais na seção dos atributos, tá certo? Para ter sempre atributos monovalorados e com isso eu consiga ter o que depois? A consistência dos meus objetos e também faço a listagem das principais operações. Depois, num outro momento, eu vou evoluindo com a seção principalmente das operações, identificando as próximas operações. Então, vamos lá. Verificando um outro exemplo aqui, referente ao diagrama de classes, mesma coisa. E neste exemplo, eu trouxe apenas a seção dos atributos, tá certo? Para ficar mais fácil a visualização e a leitura do diagrama. Então, olha só, a seção dos atributos, esse é um diagrama de classes, referente ao pacote de pessoas do sistema controle de eventos. Então, é uma parte apenas, tá certo? Com a seção dos atributos. Então, foi representado aqui a classe pessoa, associada com país, país, por sua vez, com instituição de ensino. Toda pessoa também, ela vai ser criado que um usuário para ela, tá certo? Nenhum ou um usuário. E perceba que, no mínimo aqui, a partir do momento que eu inicio e estabeleço os relacionamentos, num primeiro momento eu estabeleço a associação binária, tá certo? Ou dependendo da descrição do meu contexto, do meu sistema, se as regras já estão bem definidas, eu já consigo visualizar a necessidade e se eu tenho generalização, se eu vou ter o quê? Uma hierarquia entre os meus objetos e já represento essa hierarquia. Aqui, neste segundo diagrama, ainda refere-se ao meu diagrama de classes, referente à seção das operações, tá certo? A seção das operações também do mesmo pacote pessoas, do mesmo sistema. Então, para facilitar a leitura, então, de pessoa, quais são as principais operações? Criar pessoa, recuperar pessoa, atualizar pessoa, validar endereço eletrônico, validar data de nascimento, calcular idade, obter país. Então, perceba, para cada validação que há necessidade, eu tenho que representar isso através de uma operação. E aí, lembrando, nome da operação, verbo no infinitivo, mais o quê?
mais substantivo. Por isso que é criar, recuperar, atualizar e assim por diante. Aí depois, mesma coisa, eu descendo aqui, uma vez para a minha generalização, foram tendo aqui algumas operações específicas. Avançando aqui, já é o meu diagrama de classes, também referente só à parte de atributos, mas agora referente ao pacote negócios. Então, uma vez que eu estou trabalhando com pacotes, perceba nesse diagrama, uma vez que eu particionei pacote pessoas e pacote negócios, tá certo? Mesmo que eu tenha feito em duas partes, atributos e operações. Se você, é que aqui para os slides, para a aula, eu preferi dividir atributos e operações. Mas geralmente nós unimos e representamos e imprimimos isso num único diagrama, tanto demonstrando a seção das operações como a seção dos atributos, para facilitar a leitura. Mas se eu colocasse tudo junto, ia ficar muito pequena a fonte, tá certo? De difícil leitura. Então, nesse momento, mas eu dividi em dois pacotes. Agora, no pacote de negócios, uma vez que eu preciso me referir a um objeto que foi representado como uma classe pertencente a um outro pacote, eu não vou representar nesse pacote a classe completa, tá certo? Eu vou representar apenas o nome da classe. Então, vamos lá. Voltando ao slide, observe isso, que eu tenho apenas, olha só, a minha classe evento, ela faz o quê? Todo o evento está associado, é responsável, eu tenho um coordenador responsável pelo meu evento. O mesmo coordenador, ele pode o quê? Coordenar vários eventos. Todo o evento é também realizado em um país. No mesmo país, eu posso realizar vários eventos. Então, eu tenho o quê? Aqui eu tenho agora a representação da minha classe coordenador e da minha classe país. Como são classes do pacote pessoas, o que eu faço? Eu não vou representar ela completa aqui. Eu representei apenas o nome. Com isso, o meu diagrama vai ficando mais limpo, tá certo? Porque se você representasse a classe completa aqui, com a seção dos atributos e operações, não faz sentido você dividir em pacotes, tá ok? Então, uma vez que eu preciso aqui me referir a uma classe de outro pacote, trago apenas o nome dela. Então, aqui, todo evento, ele é de um tipo de evento, do mesmo tipo eu posso ter o quê? Muitos eventos. Do mesmo evento eu posso ter o quê? Um evento pode ser aceito vários trabalhos de vários temas, de um ou de muitos temas. O mesmo evento eu posso ter o quê? No mesmo evento também, o mesmo tema pode ser adotado em vários eventos. Nesse estudo de caso, que é o controle de eventos, que é de trabalhos que eu posso submeter para um congresso, para um evento científico, então a classe trabalho é a classe que faz essa classificação de quais são os tipos de trabalhos que são aceitos para serem apresentados em um evento, tá certo? Podem ser trabalhos do tipo artigo, do tipo curso, do tipo palestra. Como vários possuem o quê? Atributos e operações em comuns, foi representado então uma generalização, tá certo? Então a generalização, os atributos comuns foram representados na superclasse trabalho e os específicos em cada subclasse. Por sua vez, a classe artigo também tem aqui duas subclasses. Todo trabalho é avaliado exatamente por 3 avaliações. Cada trabalho é avaliado 3 vezes, recebe 3 avaliações. Então, perceba que aqui eu tenho uma regra de negócio muito bem definida, tá certo? Por isso que está indicado o número 3 aqui. E toda avaliação cada avaliação refere-se a um trabalho. Ainda, cada avaliação é avaliado por um avaliador, o mesmo avaliador pode avaliar vários trabalhos. Toda avaliação pode ter o quê? Nenhum ou muitos comentários, mas cada comentário refere-se a uma avaliação. Toda avaliação, eu tenho que atribuir uma nota para essa avaliação de acordo com os quesitos que serão avaliados. Então, é uma classe associativa. Por quê? Toda nota refere-se o quê? A combinação daquela avaliação
com aquele quesito o qual eu estabeleço e fecho a nota, tá ok? E por fim, eu tenho, então, o mesmo diagrama representando, então, as operações, tá certo? Então, eu faria, então, a representação do meu diagrama de classes, agora da seção dos atributos, e aí depois desse pacote negócios, eu também posso o quê? Estabelecer e representar apenas com a seção das operações. Aí, geralmente, por exemplo, numa situação real mesmo de modelagem de sistemas, muitas vezes, lógico que nós não adotamos apenas para imprimir diagramas, apenas papel no formato A4, se usa A3, que é um papel maior, tá certo? Mas mesmo assim, vale a pena você particionar o seu diagrama em várias partes, se for um sistema grande, tá certo? O qual você perceba que há necessidade de representar e que você terá várias classes, tá ok? E por fim, ainda agora uma segunda situação, problema. Então, no caso, um segundo exercício para reforçar agora essa revisão do diagrama de classes. Então, mesma coisa, do exemplo anterior, também representarei agora, vamos fazer a leitura desse diagrama de classes do estudo de caso da agência de estágios, tá certo? Visualizando também a seção dos atributos, a seção das operações e também ele particionado também, considerando que eu fiz também um diagrama de pacotes anteriormente. Então, vamos lá. Fazendo a leitura do diagrama de classes. Então, olha só. Então, mesma coisa, ó, diagrama de classes, pacote pessoas. Então, quer dizer, então, antes eu tenho aqui a representação, a divisão em dois pacotes. Pacote pessoas, tá certo? E depois o outro pacote que vai ser representado, que é o pacote, geralmente eu estabeleço o nome de negócio, tá? Que representa ali, posso dizer, as principais, realmente, ações, os principais objetos do sistema. Então, no pacote pessoas, eu tenho o quê? Foi representado aqui a classe pessoa, que por sua vez foram identificados dois tipos de pessoa, pessoa física e pessoa jurídica. Por sua vez, pessoa física, ainda eu tenho funcionário e candidato, e pessoa jurídica, instituição de ensino e empresa, tá certo? Então, tudo isso é uma generalização, uma hierarquia entre classes, os quais atributos comuns eu deixo nas superclasses, atributos específicos eu vou trabalhando e representando nas subclasses. Ambas possuem o quê? Pessoa jurídica, seja instituição de ensino ou seja empresa, possui ramo de atividade. Um ramo e o mesmo ramo pode estar para várias pessoas jurídicas. E a minha classe, os meus objetos do tipo candidato, possuem nenhum ou um currículo. Então, um candidato que está cadastrado no meu sistema pode ter o quê? Um currículo ou nenhum. E um candidato também, obrigatoriamente, pertence a uma instituição de ensino. A mesma instituição de ensino pode ter o quê? Vários candidatos. E o outro pacote, o pacote negócios, então, olha só. Eu já tenho aqui a minha classe vaga, a minha classe entrevista, a minha classe inscrição, a minha classe cargo. A vaga, por sua vez, ela tem aqui o quê? Foi estabelecida uma associação com a classe empresa, o qual eu já faço o quê? É uma classe que foi representada no outro pacote. Então, simplesmente eu represento o nome dessa classe, tá certo? Então, se eu dividir, se eu fiz essa divisão, então eu não represento aqui a seção dos atributos e operações. Fazendo a leitura, toda vaga, então, está vinculada à oferta de uma empresa, a mesma empresa pode ofertar várias vagas, a mesma vaga, toda vaga tem um cargo, o mesmo cargo pode ter o quê? Do mesmo cargo eu posso ofertar nenhuma ou várias vagas, a mesma vaga eu posso o quê? Receber muitas inscrições, mas cada inscrição refere-se a uma vaga. Toda vaga para
uma vaga, eu posso realizar nenhuma ou muitas entrevistas. A mesma entrevista pode estar o quê? Para uma vaga. Uma entrevista é realizada pode ser realizada por nenhum ou por muitos entrevistadores, funcionários entrevistadores, mas todo funcionário pode fazer o quê? Realizar, então, várias entrevistas. Cada entrevista é de um candidato, o mesmo candidato pode ter o quê? Realizar nenhuma ou muitas entrevistas. Um candidato pode realizar também previamente, nenhuma ou muitas inscrições, mas a mesma inscrição, cada inscrição refere-se a um único candidato. E ainda, uma vez que uma entrevista for aprovada, gera-se o quê? Um contrato. Por isso que em entrevista eu posso ter o quê? Nenhum ou muitos contratos. Por isso que é 0, porque eu posso ter entrevista realizada aqui, instanciado um objeto, mas eu não tenho contrato, não vou gerar contrato, tá ok? E cada contrato refere-se a uma entrevista. Esses componentes são apenas notas, porque como nós temos aqui o atributo situação em várias classes, para apenas ilustrar quais são as situações possíveis, tá certo? Então, usa-se esse formatinho, não é obrigatório, de representar a notinha ali, já indicando quais são os valores para o atributo situação. Mas eu prefiro também que fica muito mais fácil a compreensão e a leitura do diagrama, tá ok? Então, só voltando aqui para fecharmos esse bloco, então as referências, então só lembrando, tá certo? Os principais autores aqui, que são os autores clássicos que eu adoto para trabalhar aqui, que foram aqui que eu trabalhei a teleaula, então que vale a pena você, além do seu livro-texto, tá certo? Você também vale a pena recorrer a esses principais livros, os livros do Bezerra, do Guedes e de Bush, que eles trazem vários exemplos de modelagens, da modelagem de sistemas de informação. E é isso, com certeza, que vai enriquecer aí o seu aprendizado, ok? Então, agora, rapidamente, vamos verificar se nós temos algumas dúvidas. Já estou tendo o retorno que nós não temos dúvidas. Então, reforçando, recapitulando, tá certo? O conteúdo, então, da nossa teleaula. Então, olha só, nós vimos aqui uma revisão desses dois principais diagramas que é a proposta da UML. Você inicia a modelagem representando as funcionalidades do sistema com base nos requisitos funcionais que foram previamente identificados. Você pode adotar várias técnicas para identificar esses requisitos. Represento isso no diagrama de use cases, tá certo? E aí eu tenho que evoluir para o diagrama de classes. Para identificar as classes também não há uma fórmula mágica. Eu tenho que o quê? Analisando cada use case e verificar ali a necessidade de qual classe e estabelecendo os atributos e as operações de acordo com o contexto do seu sistema. Por isso que você, no papel de analista de sistemas, tem que ter esse jogo de cintura, tem que ter esse tato, tá certo? Para você conseguir abstrair. Aqui nos exercícios são situações os quais o quê? Sempre no exercício já estão descritos os atributos, ou pelo menos os principais atributos, e também as principais regras de negócio. Mas numa situação real, é você que tem que fazer o quê? Essa identificação, tá certo? Então, é a chamada habilidade de abstração para você conseguir identificar o problema e propor a solução. E como mapear isso através de representar toda essa especificação através da modelagem de sistemas. Então, esses dois diagramas agora, o diagrama de use cases e o diagrama de classes, eles darão o quê? Toda uma fundamentação, toda uma sustentação para os próximos diagramas que nós vamos trabalhar nas próximas teleaulas, que são os diagramas comportamentais. Por quê? Eu já sei
as funções, os serviços que o meu sistema tem que propor, tá certo? Que eu tenho que modelar, que eu tenho que implementar no meu sistema, e eu já tenho a estrutura das classes, eu já tenho a estrutura dos meus objetos. Agora, como que isso funcionará? Como que acontecerá, como que será o comportamento de cada use case? O que que o meu sistema, em tempo real, estará executando? Tá certo? Então, para isso, nós vamos trabalhar esses próximos diagramas, esses diagramas que são caracterizados, diagramas dinâmicos, que trabalham o comportamento do sistema. Tá ok? Então, muito obrigada pela sua participação, pelo seu acompanhamento e até breve.